Simbora, minha gente, estamos chegando por aqui no seu Entre Família. Prazer estar contigo. E aí, Dadá? Contigo também. Muito boa tarde, meus amores. Alegria imensa ficarmos juntinhos a cada tarde por aqui, na sua telinha da Novo Tempo. Onde você estiver, muito obrigada pela companhia. Tamo juntos sempre, viu? Na internet você pode acompanhar a nossa programação, compartilhar com todo mundo, com a família, com os amigos, nos grupos da igreja aí também. Tamo junto por lá na internet e, claro, em vários outros canais espalhados pelo Brasil e até fora, né? Na Europa lá, como é que é? Em Portugal. E também Estamos na Angola. Estamos em qualquer lugar. Boa, internet, onde chega a internet, nós estamos por lá. E isso é muito legal, Abinal, porque tem muita gente que não conhece o canal, não conhece a nossa programação. Verdade. Então, quem gosta, vamos compartilhar, vamos divulgar. Fala pra vizinha, fala pra tia, fala pros colegas no trabalho, para que as pessoas conheçam ainda mais a nossa programação. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre aquilo que você idealizou, sonhou como perfeito. Eu não sei em que mundo você vive, mas do lado de cá, da vida, não sei se dá pra gente pensar alguma coisa perfeita, mas vai que, né? Mas vai que existe um alecrim dourado. O Aleixo já ia puxar aqui, né? Eu tenho certeza. Pastor Aleixo não tá hoje com a gente aqui, tá em gravação, outras gravações, mas em breve já estará com a gente. E no planeta Terra é assim, né, Darleide? A gente idealiza, mas nem sempre sai como a gente planejou, seja uma faculdade, seja, quem sabe, uma gravidez. Aí idealiza tudo perfeitinho, daqui a pouco começa a sair do controle a situação. Quando eu tiver meu filho, quando eu tiver meu filho, ver os outros fazendo birra e tal, aquelas coisas. Filho meu não vai fazer isso, filho meu não vai não sei o quê. Queima a língua, né? Eu acho das coisas mais realistas aquela de expectativa e realidade. Quando a gente faz o comparativo, você diz, meu Deus. Bom, é disso que a gente vai falar. Gente que pensou que poderia ser perfeito, alguma coisa esperada, algum sonho a ser realizado, ou sobre si mesmo, de querer ser uma pessoa perfeitinha, bonitinha. Acho que a gente vai hoje mudar essa história por aí e aprender com outras pessoas também. Conta pra gente o que você sente sobre no nosso momento de interação. Por agora, nós vamos receber o convidado que está aqui com a gente. Hoje ele é meu conterrâneo. Conterrâneo, representando a terrinha também. O que eu avisei pra ele? Você me faça perfeito. Responsabilidade jogada aí sobre o William, hein? Tá aqui, ó. William Anjos, ele que é psicólogo, também formado em teologia, né? Teólogo, pós-graduando em neurociência e tá com a gente para conversar sobre esse assunto, tirar dúvidas suas aí também. Não é brinquedo não, minha gente. Lá de Juazeiro do Norte para a telinha. Junto comigo. Vamos que vamos, então. Tem Josemara Mai. Mais info. Pois é. Tem a história de uma moça muito interessante, viu? Da Dani Queiroz. Ela vai contar a história dela. Idealizou uma situação perfeita, mas que entendeu que nem ela mesma é perfeita e queria algo perfeito. Que situação foi essa na vida dela? A gente vai entender, hein? Causou muita dor, muita angústia, até ela chegar à conclusão final. Não foi fácil. Bom, programa bem gostoso. Fica com a gente, nós vamos fazer aquela pausa rapidinha, se acomoda por aqui e já esperamos você. Vamos, meus perfeitinhos, vamos fazer o programa juntinhos por aqui, pensando sobre aquilo que você idealizou que seria perfeitinho. Foi sua maternidade? Foi o casamento? Foi o trabalho? Foram os coleguinhas? Os irmãos na igreja? A igrejinha cheia de gente bem bonitinha. Eu vou porque é todo mundo certinho, todo mundo perfeito e... Pedacinho do céu na terra. Pois é. É um bom lugar para estar, mas as pessoas estão lá em dificuldades também, tá? Igualzinho você. Bom, mas vamos que vamos por aqui. A pergunta do nosso dia. Programa aqui não é perfeito. Mas claro. Às vezes a diretora programa uma coisa e chega aqui a gente dá uma bagunçada. Não, mas aí é ela que idealizou, não fui eu. É verdade, né? Não fui eu, não foi você. A gente não prometeu nada e o seu bom da vida não prometa, realize. Apenas realize. E seja o que for. Bom, eu sou Darleide Alves, este é Abinal Júnior. Nós ficaremos juntinhos até as 4 da tarde e temos perguntinha pra você. Quer saber qual é? Conta pra eles, Binal. Eu conto, claro, ó. Perguntinha de hoje é a seguinte: você já idealizou algo perfeito, entre aspas ali, né? Perfeito, e se frustrou com a realidade? Então, essas situações que a gente já colocou aqui, já trouxe para você
compartilhar com a gente, seja na maternidade, no trabalho, no casamento, enfim, nas áreas mais diversas, uma viagem, né? Idealizou a viagem perfeita, aí no meio do caminho quebra carro, fura pneu e não sei o quê, e a reserva lá não estava certa, a reserva do hotel, achou que tinha feito, mas não fez. Vixe, saiu tudo do controle, e agora? Conta pra gente. Sabe o que eu fiquei pensando? Que pessoas que são muito otimistas precisam de uma dosezinha de negatividade. Pra não equilibrada. Equilibrar um pouco. Vai ser incrível, mas e se não? Aí você já equilibra a expectativa. É verdade. Entendeu? Porque Eu essa sou assim. expectativa lá em cima, ela traz essa frustração. Claro. Pezinho no chão, como meus pais sempre falaram, não, pé no chão, vamos sempre manter o pé no chão, porque às vezes a gente quer idealizar, sonhar com algo tão perfeito. E se idealizar qualquer coisa que envolva pessoas, se alguém idealiza que eu sou perfeitinha, que você é perfeitinho, aí quando convive com a gente, diz, Jesus toma conta dessas almas, né? Bom, mas é isso. Conta pra gente lá no 983-150249 o que você acha da vida, entre o real e o oficial. A gente espera a sua interação. Por agora, nós vamos de notícia com ela, que já está a postos, linda, maravilhosa, de azul e cinza, brilhando por aqui. Josemar Viu Maia. só? Tô amando esse figurino, minha gente. Tá lindo. Boa tarde a vocês, boa tarde a você aí de casa. Que bom estar aqui, conversar um pouquinho e trazer mais notícias. Eu recebi uma mensagem de uma telespectadora que ela falou assim, Gê, obrigada por trazer notícias do Brasil e do mundo. Eu falei, que ótimo! Fico contente. Gente, hoje no nosso Momento Mais Info, vou falar de uma pesquisa que vai quebrar muitas desculpinhas. Muita gente não faz exercício físico durante a semana. Aí quando chega final de semana, fala o quê? Eu não fiz, né? Não compensa praticar exercício físico, então não vou fazer. A pesquisa mostrou que vale, conta sim e muito, tá bom? Também vou falar pra você de um vídeo que viralizou nas redes sociais de um adolescente que aprendeu uma técnica e conseguiu salvar o primo de um engasgo. Imagina, ali naqueles minutos cruciais ali, ele conseguiu aplicar a técnica e deu tudo certo. Mas tudo isso eu te conto depois da vinheta. Já começo Mais Info de hoje quebrando as desculpinhas de sempre. Sabe aquela de, não consigo fazer exercício durante a semana e nem adianta. Pois é. Acabou, viu? Porque exercício no fim de semana também vale. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que praticar atividade física só no sábado e no domingo é tão benéfico quanto treinar ao longo da semana. Os pesquisadores acompanharam cerca de 90 mil pessoas usando acelerômetros de pulso, um aparelho que mede movimento e intensidade da atividade. E descobriram que até quem malha só no fim de semana já consegue reduzir o risco de desenvolver mais de 200 doenças, olha só. E para a hipertensão, a redução foi de 23% no risco entre os atletas de fim de semana, quase empatando aí com 28% de quem treina regularmente. Já no caso da diabetes, a queda foi de 43%, bem próxima aí dos 46% de quem pratica todo dia. Então, Jô, vou parar aí de praticar durante a semana, agora só fim de semana. Como diz minha mãe, de jeito nenhum, nada de se sabotar. O ideal é criar uma rotina de exercício físico e aí sim o seu corpo vai te agradecer. Mas se durante a semana não der, não fique parado. Sem desculpas, terminou ali o pôr do sol, a gente tem costume de ir num parque, numa praça, já vai de tênis, terminou ali, Senhor, obrigado por mais um sábado e corre ali no parque, aproveita, até porque faz diferença. Eu não sei vocês, mas eu vou abrir meu coração. Eu não gosto de academia. É muita gente, tudo fechado, me dá uma angústia. Então, quando vai num parque, tem aqueles aparelhinhos que ajudam, você sabe de qual que eu estou falando, que já ajuda a esticar o corpo, já aproveito para fazer. Claro que é bom ter essa intensidade, colocar como uma rotina, mas é bom também não ficar parado. Academia, aquele povo suado, uns fazem muito barulho para levantar peso e tal, né? Eu ouvi o seu barulhinho e aí eu pensei, ele tá fazendo...
Não, gente, também não é assim. Isso? Mas tem umas academias que são bem cheirosinhas, bem limpinhas, né? Tem aquele climatizado. Mas eu consegui, até dentro disso que a Josi falou aí, Jô, de final de semana, a gente está conseguindo, graças a Deus, até nos finais de semana, às vezes no sábado à noite ou no domingo de manhã, quando não à noite de manhã, a gente está indo fazer as atividadezinhas físicas aí e está sendo muito bom, viu? Que a gente já começa a ser, tipo, não tem aquela, esperar chegar a segunda ou tal dia. Não, é a hora que deu na telha ali, vai lá e faz atividade. Mas lembrar de ter aquele cuidado, né? Fazer exames, saber sim. como que está o músculo cardíaco, se está suportando, se pode suportar exercícios mais, enfim, de qualquer gênero, porque muitas vezes a gente se esquece desse cuidado prévio também. Mas é isso, né, Josemara? O importante é se movimentar. Exatamente. Mexa-se. Exatamente. E olha, gente, não tá valendo aquela levantada de braço, tá? De garfo. Tá bom? É exercício mesmo. Agora, mudando de assunto, se eu te contar que a curiosidade de aprender coisas novas pode salvar uma vida. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com um adolescente de 14 anos que salvou a vida do próprio primo durante um engasgo. O nome dele é Silas Cabreira. Ele aprendeu a famosa manobra de Hallenstein assistindo a vídeos na internet e conversando com o irmão mais velho. Até que um dia precisou colocar em prática no primo Igor Vasconcelos, de 13 anos, que se engasgou enquanto ria de algo que Silas tinha dito. O problema foi que, junto com a risada, o Igor acabou se engasgando com uma mistura de leite achocolatado e flocos. No começo, Silas achou que era uma brincadeira do primo, mas logo percebeu o real desespero. Ele e a mãe até saíram para pedir ajuda, mas no caminho Silas pensou: e se eu for buscar socorro e minha mãe não souber o que fazer, o Igor pode não resistir até eu voltar. Foi então que, segundo ele, o Espírito Santo agiu e lhe deu coragem. Sem pensar duas vezes, Silas aplicou a técnica de compressão abdominal. E deu certo, viu? O Igor se recuperou e terminou tudo bem. Esse episódio, gente, mostra a importância de aprender primeiros socorros. Não importa a idade, sempre vale a pena estar preparado para ajudar quem mais precisa. Imagina, no momento de desespero, você ia ficar ali aflito, não sabe o que fazer. Quando você já sabe, estudou como funciona, você consegue recorrer a essa ajuda, essa técnica que facilita bastante essa ajuda. Verdade, tem salvo, né? Muitas vidas. Essa técnica aí, e é legal a gente ver com mais frequência adolescentes, crianças entendendo e aprendendo sobre essa técnica. No Clube dos Desbravadores, por exemplo, é ensinado algumas técnicas e cuidados ali de primeiros socorros. Então, se quiser colocar seu filho em um clube de desbravadores de 10 a 15 anos, você pode encontrar um clube de desbravadores em uma igreja adventista mais perto aí da sua casa também, tá bom? Isso aí. Esse episódio foi um puxão de orelha pra mim, porque eu não sei, tenho que aprender, viu? Aprendi. Até quando tá sozinho, tem uma técnica também. Se você tá sozinho, se engasgou, tem uma técnica para você fazer na ponta, às vezes, ou da mesa, da cadeira, ou da cadeira, do sofá, para você Verdade. pressionar. Mas, enfim, olha depois direitinho, não vai fazendo de qualquer jeito também, tá? É isso aí, gente. Agora, para fechar nosso momento aqui, eu tenho um convite para você. Não entendeu errado, é um convite, viu? Já pensou em conhecer de perto nossos apresentadores aqui, também outros, e descobrir mais sobre a história do Novo Tempo, visitar setores que trabalham incansavelmente para levar essa programação até você, acompanhar os bastidores da rede, conhecer a rádio, a esperança e tantas outras opções que fazem parte do nosso dia a dia? E se eu te contar que tudo isso é possível? Pois é, através do site tour.novotempo.com, você pode agendar sua visita e viver essa experiência incrível com a gente. E você deve estar perguntando aí, mas Jô, preciso pagar alguma coisa para poder visitar? Viu? Não é preciso. Você é o nosso convidado. Pode vir sem custo algum, mas atenção, é preciso agendar antes, tá?
O nosso programa de visitação acontece de segunda a quinta-feira, das 10 horas às 2 horas da tarde, exceto nos fins de semana e feriados. Então já organiza aí com a sua família ou com o seu grupo de amigos e venha nos conhecer. Temos uma equipe preparada para acompanhar você durante todo o passeio e garantir essa experiência seja inesquecível. Então não perde tempo. Acesse agora tour.novotempo.com e garanta sua visita. E a gente, claro, estamos esperando essa visita, né? Quem sabe tira uma fotinho junto aí, né? Sejam que muito legal. bem-vindos a almoçar aqui com a gente, né? Josemara Maia, muito obrigada por hoje, viu? Ótimas informações. Eu que agradeço, gente. Um beijão pra vocês. Beijo. Um beijão pra você aí de casa também. Um ótimo programa, tá? Ó, beijos. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, querida. Jô. Obrigado, hein? E falando sobre idealizações, né? A gente idealiza, não sai como planejado. Para conversar com a gente, somando, né, ao nosso bate-papo aqui, eu recebo o William Anjos, ele que é psicólogo, pós-graduando em neuropsicologia, está com a gente por aqui. William, prazer, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Pode ficar à vontade e bora conversar sobre esse tema que acredito que todo mundo deve ter passado por uma situação de frustração na vida diante disso, né? Você mesmo, William, já passou por alguma situação assim ou não? Boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste. É inevitável, né? A gente acaba passando por isso. E eu tenho, a gente estava conversando antes, né? Eu fiz teologia e eu idealizei o ministério. Eu idealizei entrar no ministério, idealizei formar e entrar no ministério. Mas, por vários fatores, eu não entrei no ministério. E aí veio aquela frustração, sabe, no dia da formatura, muitos amigos assim como eu que não entraram, também no momento não estavam entrando no ministério, e a gente fica, caramba, foi o que eu fiz de errado? Será que eu escolhi certo? Porque estava tudo muito perfeitinho, era só formar, pegar o diploma e ir direto para o ministério, mas não foi. Então assim, é natural desse ser humano idealizar, faz parte da vida desse ser humano, na verdade, sonhar e projetar. Né? Como seres, a gente busca felicidade e a perspectiva de esperança é o que nos motiva a isso. Então, claro que se você for pegar ao pé da letra o conceito de idealização, a gente vai chegar numa distorção cognitiva, porque a idealização é aquela visão perfeitinha do teu futuro. A família, o casamento, a vida profissional, a vida econômica. Sem dar espaço para as voltas que a vida dá. Que a vida vai te proporcionar. Então, você pode, e até como você bem diz, é nosso idealizar, sonhar, desejar. Mas quando a gente não dá espaço para a possibilidade do erro, da diferença em relação ao que eu havia sonhado antes, então isso que nós vamos chamar de distorção cognitiva. Né? Isso também. Existem várias questões que vão definir e vão mudar o trajeto, vão mudar todo o percurso. Existe uma área hoje que está sendo muito estudada dentro do contexto da neurociência, que é o Default Mode Network, que são uma rede de conexão, né? São várias partes do cérebro de forma específica que elas são ativadas quando nós estamos um pouco mais ociosos, mais reflexivos, mais introspectivos, mais sonhadores, mais planejadores. Estamos planejando. Essas áreas são ativadas automaticamente. Então isso mostra que é natural desse ser humano. E aí, se você associar isso ao viés do otimismo que você falou no início, né? O viés do otimismo, o que é? Nós temos a tendência de ser otimista com as possibilidades do futuro. Você vai chegar aos 60 anos? Com certeza. Você vai ter saúde? Com certeza. Você vai desenvolver um problema de saúde, uma doença neurodegenerativa? Não, eu vou viver bem. Nós somos otimistas quanto ao futuro. É claro que esse otimismo, quando ele é confrontado ou quando é apresentado para ele informações que embasam o seu otimismo, ele fica muito mais. Mas quando ele é confrontado com informações que contrariam, aí ele pode diminuir o seu otimismo ou simplesmente anular diante daquilo que ele possibilita. O viés do otimismo, ele pode te levar a essa idealização, porque você vai ignorar os sinais de que não é bem assim. Não existe uma vida perfeita, um lar perfeito, um casamento, uma vida profissional perfeita. Mas eu ignoro isso, porque eu prefiro sonhar com este mundo perfeito. Por várias questões de onde você adquiriu isso, né? De onde veio essa perspectiva. Isso é bonito, assim, bonito e deva até ser desejado que tenhamos essa perspectiva positiva
para que seja uma experiência que se renove. Sim. No sentido de assim, não, deu errado aqui, não, mas eu vou conseguir lá. Eu vou insistir, eu vou buscar, eu vou querer. Mas sem se fazer de cego para enxergar a realidade como ela é. Então, isso aqui vai pedir sabedoria. Deixa eu lembrar para você, porque essa conversa continua interessante, ela tem algo de filosofia, tem algo de nos conhecermos melhor, tem algo de olharmos para a vida como ela é, mas não deixarmos sermos contaminados, porque a vida não é fácil, não é dura, mas não é por isso que você vai endurecer e vai deixar de sonhar, não é? É verdade. Eu já ia até dizer, né? Toda essa questão filosófica está representando muito bem a Terra. É verdade, meu amigo cearense. Então, um respeito nesse programa que temos 2 cearenses por aqui, viu? Muito bem. Deixa eu lembrar a você, meu amor aí de casa, que nós temos aqui um conjunto de histórias de mulheres que nós selecionamos da Bíblia, que contam das suas histórias, das suas experiências, compartilhando com a gente nos dias de hoje. São mulheres que nós chamamos marcadas pela fé, para marcarem a nossa vida também pelas experiências delas, que são muitas vezes semelhantes às nossas. De quem que eu estou falando? Por exemplo, eu vou falar de Ana, a mulher que idealizou um dia ter um filho, mas demorou muito, sofreu muito até ter um filho dado pelas mãos de Deus. Nós vamos pensar sobre Maria, mãe de Jesus. Nós vamos pensar na história daquela mulher que foi visitada pelo Espírito Santo, tornou-se a mãe do Salvador, mas a vida de Maria não foi perfeitinha, passou por muitas dificuldades. Ela foi a mãe do perfeito Jesus. Mas também nós vamos estudar sobre Esther, a beleza de ser útil. Nós vamos falar sobre beleza, autoestima, valor próprio. Nós vamos conversar ainda aqui nesse material sobre uma mulher de oração, sobre uma bela e corajosa chamada Abigail. Nós vamos então conversar sobre Ruth, Eva, Débora, Rode. Conhece a história de Rode? Uma serva fiel. Pouca gente conhece ou fala sobre essa menina. Bom, estas mulheres estão aqui neste material, nesta revista, que foi escrita para inspirar você, para receber em casa, para estudar com suas amigas. Já pensou naquele chá da tarde com suas amigas e cada uma delas receber uma revista como estas e vocês estudarem a respeito? Então, isso pode acontecer. Precisa pagar? Não, não precisa pagar. Isso aqui vai gratuitamente para sua casa, porque nós já providenciamos tudinho para que chegue assim para você. Com os Anjos da Esperança, junto com a Novo Tempo, nós providenciamos que estas revistas alcancem a todos os lares que pedirem agora pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. A nossa equipe atende a sua ligação, rapidinho faz um cadastro, você vai receber em casa pelo correio e todos nós vamos aprender com estas mulheres marcadas pela fé e que fiquem as nossas marcas também para a glória de Deus. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga agora. Não perca tempo, viu? Liga agora, entre em contato com a gente, nossa equipe esperando aí a sua ligação. E a gente, até para ter um pouco mais de conectividade, de ligação, entender melhor o que se passa na mente das outras pessoas, na vida das outras pessoas, nada melhor do que uma história real. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conhecer a história da Dani Queiroz, ela que idealizou algo e aí viu que não era bem o que ela imaginava, a vida tomou vários rumos até ela entender realmente o sentido de tudo. Você vai conhecer essa história daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente volta já. De volta, e deixa eu falar que é de coração, viu? Quando a gente diz que é um prazer estar aqui juntinho com você todas as tardes na tela da TV Novo Tempo, porque é uma troca, né? Troca de informações, de histórias, troca de conteúdos aí também, com a sua interação com a gente. Assunto de hoje que a gente está conversando é sobre algumas situações na nossa vida que a gente idealiza, algo perfeito, mas que na realidade você sabe que nem tudo é perfeito, né? Perfeito só existe um, só Deus. Mas nós somos imperfeitos e sempre contamos aí com alguns imprevistos ao longo do caminho, não é mesmo? E é para você compartilhar com a gente quais são aí algumas dessas frustrações que você já teve idealizando algo perfeito e depois, puxa vida, não saiu como eu planejei. Manda pra gente aí no 129-8315-0249.
E tem história real chegando pra gente por aqui, né, Darleide? Sim, eu estou bem interessada em conhecer um pouco mais a história da Dani Queiroz, porque é uma história que deu voltas na vida de uma menina que chegou a ter muita raiva de pessoas com quem ela convivia, raiva de religião, sentiu-se superior a muitas das pessoas com quem ela conviveu anteriormente. Mas o que ela buscava? O que ela queria? Ela esperava que as pessoas fossem perfeitas, ela se decepcionou, se frustrou muito e por isso veio tanta raiva, tanta revolta e afastamento. E depois, ao final disso tudo, ou chegou ao final dessa situação de raiva, de rancor, de ressentimento, alguma coisa assim, então nós vamos perguntar para ela, Dani Queiroz, onde está você? Ah, já está aqui pertinho de mim. Bem-vinda. Boa tarde para você, tudo bem? Acho que eu não consigo ouvi-la, produção. Agora. Pronto, Yes. agora foi. Me conta, menina, como é que aconteceu essa sua raiva, revolta com as pessoas com quem você convivia na igreja? Relata pra gente até que nós cheguemos a entender como foi que acumulou tanta frustração quando você esperou, quem sabe, perfeição das pessoas, foi isso? Então, boa tarde a todos, uma alegria estar com vocês. Eu nasci na igreja, né? Então sou adventista de berço, fui criada ali dentro dessa ideia de religião, de ser cristão. Mas aí eu sempre olhava para as pessoas com um olhar de crítica. Eu sempre buscava enxergar nas pessoas algo que elas estavam fazendo errado, né? Sendo que em mim existe um monte de coisa errada, né? E daí eu fui crescendo e sempre com aquele olhar questionador. Passei por várias situações na vida de escolhas ruins, né? E nessa busca de entender o motivo, por que eu fiz tantas escolhas ruins, por que eu me submeti a certas coisas, a certas situações, eu acabei me afastando, não digo da igreja, não digo das pessoas em si, mas me afastando de Deus. Mas em que situação você se afastar de Deus também chegou a ser afastamento das pessoas, no sentido até mesmo de respeitar a fé dela, de respeitar as limitações dela? Você continua durante esse tempo ainda em busca de pessoas perfeitas, de pessoas que não te decepcionassem, que não te frustrassem? Tem algo disso também? Sabe, Darleide, eu vivi uma relação, um casamento abusivo. Então, eu buscava ter uma relação saudável, uma relação perfeita, uma família perfeita. E aí, foi totalmente o contrário do que eu imaginei. E essa busca por me conhecer, por entender por que eu passei por essa situação, eu fui caminhando em outras vertentes, em outras religiões, em outros cenários, porque eu acreditava que dentro da igreja, naquele local, as pessoas elas não conseguiriam entender o que eu estava passando. Talvez elas não fossem assim tão perfeitas como eu imaginava que elas seriam para absorver aquilo que eu estava passando, para entender um pouco, né? E aí eu fui caminhando por outras religiões, buscando entender em outros caminhos, né? Me entender. E aí eu vi que não era as pessoas, não era a religião, não era nada disso, era eu. Eu que fiz a escolha ruim, eu que fui por um caminho errado, né? Por um caminho onde eu sempre escolhi fazer a minha vontade e não me submeti a fazer a vontade de Deus. Eu não sei se eu consegui Conseguiu. responder o que você tinha perguntado. Sim, conseguiu sim. Eu vou incluir aqui o William, que é o psicólogo convidado de hoje. William, o caminho que ela faz, ao que você escuta, te leva a considerar o quê?
porque me parece uma menina que tinha lá uma dor, uma falta, uma busca, e que talvez tenha esperado das pessoas, do ambiente, até mesmo de Deus, porque em algum momento a gente precisa considerar isso também. Posso estar no caminho certo ao pensar sobre isso? Com certeza. Quando a gente parte da perspectiva da idealização, né, os nossos sonhos, eles vão ser baseados, as nossas esperanças, as expectativas, a da Dani, por exemplo, na nossa experiência, naquilo que vivemos. Então, aquilo que ela viveu definiu como que ela enxergou as pessoas, a forma crítica que ela começou a olhar para as pessoas. Ela esperava o que ela não teve em questões afetivas dentro do relacionamento. Não sei o relacionamento familiar dela quando criança, mas depois no casamento, um relacionamento complicado e abusivo, ela idealizou um casamento que ela infelizmente não teve. Então, essa visão crítica das pessoas apenas se intensificou. Então, a culpa, a raiva, o rancor, tudo isso foi crescendo dentro dela. E claro, talvez muito provavelmente ela não sabia nomear isso, ou identificar isso. E aí, o alvo dela quem era? A igreja, eram os irmãos da igreja. E aí, insatisfeita com esse grupo, vai para um outro grupo, vai para um outro conceito de religião. Ainda insatisfeita, parte para um outro conceito de religião, buscando aquilo que todo mundo busca. Sentir-se valorizado, esperança, sentir-se feliz e alegre. Mas é aquilo, ela tentou se encaixar nessa expectativa, idealizando, e vez após vez, ela foi se frustrando. E isso fez com que ela buscasse alguém que não fosse como esse ex-marido dela, enfim, essa pessoa do relacionamento abusivo, fez com que ela buscasse, não, eu quero pessoas perfeitas, pessoas que não vão fazer isso comigo e tal. Pode ter relação também, né? A experiência com o marido? Isso, no fato dela querer, não, eu vou para a igreja porque lá vou encontrar pessoas perfeitas, pessoas que não são assim como esse companheiro dela, pessoas como outras que ela conviveu na vida, não, porque aqui vai ser perfeito. Aqui são pessoas que acreditam em Deus, Deus é perfeito, então tá tudo certo. E se a gente fala sobre religião, a religião ela tem esse efeito, né, de trazer uma visão idealizadora, muito encantada, muito utópica do que é a religião, do que é a fé, do que é a caminhada cristã. Então é aquela ideia, entrega a tua vida a Cristo, que Ele vai cuidar de você e vai te proteger. E nada de mal vai acontecer contigo. No primeiro problema, o filho fica doente, bate o carro, é mandado embora. Pô, mas onde está a minha fé? Então vamos para a igreja onde lá todo mundo vai te acolher, vai te receber. E as pessoas realmente, elas te acolhem, elas te recebem, só que elas são limitadas. E nós não divulgamos ou nós não apresentamos isso. Apresenta-se um mundo perfeito, utópico. E quando você já tem algumas necessidades, você vai viver. E a comparação é um outro padrão muito comum nesse processo de idealizar. Eu vou me comparar ao outro. Amiga, conta aqui ainda, Dani, como foi que isso mudou? Duas perguntas aqui, ó. Como isso muda? Mas também, eu tô aqui nessa câmera, joga aqui para mim, por favor. Isso. Duas perguntas. Você deixou de crer em Deus em algum momento? A segunda é, como foi que você voltou a si até que você consiga contar a história como você conta hoje, de se reconhecer como também quem errou na maneira de lidar com os outros, de esperar dos outros. O que foi que aconteceu? Deixou de crer em Deus em algum momento e como é que essa história muda ao final? Nessa tentativa de buscar me conhecer, eu fui criando o meu próprio estilo de vida. E nesse estilo de vida, distante do que eu havia aprendido dentro da igreja, eu me coloquei como meu Deus. Então, tudo que acontecia ao meu redor dependia de mim, então eu controlava absolutamente tudo, naquele receio de que algo de novo desse errado. Então, eu confiava somente em mim, esqueci de Deus. Até que aconteceu um outro problema na vida, né? Uma outra situação, um grande desafio, um momento de muita dor para mim. Eu sou comerciante e chegou um momento em que eu me vi sem ter como pagar minhas contas e sem ter como
comprar algo, comprar a mercadoria para colocar dentro do meu negócio novamente. Então, assim, eu estava... E isso, sempre na minha mente, acreditando que eu estava fazendo tudo certo, mas eu cheguei nessa situação. E chegou um momento, assim, que naquele momento de dor, eu fui e busquei a Deus, né? A gente sempre busca a Deus nesses momentos. E eu me lembrei, né? Eu me lembrei que existia um Deus e que ele poderia me ouvir. Mas como assim, se eu não estava mais acreditando na existência dele? Eu me ajoelhei, era madrugada, eu me ajoelhei e disse, Senhor, se tu realmente existe, então me mostra, então me dá uma paz, me mostra como eu saí dessa situação, porque eu preciso criar meus filhos, eles dependem de mim e eu não sei como sair disso. E depois dessa oração, eu consegui dormir, porque eu passei meses sem conseguir dormir bem por conta disso. E eu consegui dormir. No dia seguinte, eu acordei em paz. E Deus, ele me mostrou uma forma de solucionar esse problema. Eu busquei nessa forma, fiz exatamente o que ele havia me dito e as coisas elas foram retomando na minha vida. Até o momento que chegou, eu disse, ok, Senhor, eu vou voltar para a igreja, eu aceito que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é que guia a minha vida, eu sei que eu não posso fazer nada e que eu dependo totalmente de Ti, mas eu não me vejo me rebatizando, voltando para a igreja. Eu não me vejo me relacionando com essas pessoas. E falando isso para Deus, eu ouvi assim de forma muito clara, Deus me dizendo assim, Dani, quem você pensa que é? Você pensa que é melhor que eles? Sabe? E quando Deus me disse isso, quebrou assim todas as amarras, todas as objeções. E no mesmo dia eu busquei, né, o pastor para que eu pudesse me rebatizar. E agora em julho, acho que dia 17 de julho, fez 2 anos do meu rebatismo. E eu tenho vivido uma experiência com Deus diária, tem sido algo extraordinário na minha vida. Eu acredito que todos esses momentos de dor que eu passei foram a oportunidade de Deus me resgatar e de eu viver, né, uma vida completa a serviço dele. Que lindo, muito lindo. Muito obrigada, viu? Que bom te ouvir, que bom saber de uma história que tem um final de reencontro com Deus, um Deus que certamente nunca te deixou, nunca deixou de cuidar de você e de levar você a se enxergar, a se ver como alguém que carecia, antes de tudo, de perceber a sua necessidade de Deus e essa expressão, a necessidade de aceitar os outros como os outros são, até que todos nós sejamos transformados à semelhança de Jesus. Muito obrigada por sua experiência compartilhada hoje, viu? Um abraço. Obrigada. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada. E aí, nós vamos lembrar mais uma vez de tantas mulheres e hoje nós estamos indicando para você a revista Marcadas pela Fé. Esse guia de estudos que parte da história de muitas das mulheres que estão na Bíblia como exemplo de pessoas que com suas demandas, seus defeitos, suas dificuldades, com também as suas virtudes, puderam ser buriladas, puderam ser trabalhadas, ensinadas pelo Espírito e de alguma maneira elas se tornam mulheres que nos são capazes de ensinar como deva ser a nossa experiência, que tem em resumo o aprendizado de que não sou eu, é Deus. Que não sou eu quem consigo me melhorar, buscar a minha melhor versão, mas simplesmente reconhecer, Deus, Tu és.
e eu careço de ti. Marcadas pela fé. É esse estudo que eu indico a você, especialmente a você, mulher, que adquira agora, sem precisar pagar nada por isso. Não tem boleto, não tem nada. É simplesmente o convite que a gente faz para você aprender a viver segundo a palavra de Deus. Marcadas pela fé. Liga pra gente agora no 0 operadora 12 21 27 31 21 e receba em casa. É isso. Enquanto você vai entrando em contato pedindo a sua revista para receber gratuitamente, eu te pergunto aí, você está passando por alguma frustração nesse momento? Está passando por alguma situação aí que você não estava, né, nos planos perfeitos que você idealizou, mas e agora? O que eu faço para seguir em frente? Depois do intervalo, a gente tem aquele momento na prática, para a gente até entender melhor alguns passos criativos para lidar com essas frustrações que a gente enfrenta aí na nossa vida. É rápido, a gente volta já. Deixa eu falar para você de algo que está aqui, ó, dentro do meu coração, que é um carinho todo especial pelas pessoas que entenderam que elas podem fazer com que Jesus volte o quanto antes, através da pregação do Evangelho. Tem pessoas que entenderam isso. Eu quero pregar aos 4 cantos da terra para que Jesus volte logo. Os sinais à nossa volta, a gente vê que estamos vivendo a reta final da história desse mundo. Mas o fim virá quando? Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, a todas as gerações. E acreditando nisso, muitas pessoas, elas entenderam também que a Novo Tempo faz parte desse ministério de levar o Evangelho, onde elas não conseguem ir. Pessoas, muitas vezes, do interior, pessoas dos grandes centros, pessoas de várias regiões do Brasil e do mundo que não conseguem, não podem ir e abraçar o mundo inteiro, mas que através da Rede Novo Tempo, com a TV, com a rádio, com a web, vai chegando cada vez mais longe. E pessoas que, acreditando nesse ministério, elas não têm tantos recursos, mas o que muitas já fizeram? Recolhendo latinhas para juntar o dinheiro e doar para o Anjos da Esperança, fazendo pães caseiros para vender e doar dinheiro para o Anjos da Esperança, fazendo bordados, enfim, tantas outras coisas que elas têm feito e tem esse carinho todo especial nosso aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, porque você tem acreditado nisso. Nós temos esse projeto, esse Ministério dos Anjos da Esperança, que são os apoiadores da Rede Novo Tempo, que é mantida apenas por doações. E se você quer fazer parte desse ministério também, abreviando a volta de Jesus, fazendo com que ele volte o quanto antes, para cessar, sim, todo o sofrimento, toda a dor, todo o pranto, mas especialmente para estarmos juntinho com ele, se você tem esse desejo no seu coração, se torne um anjo da esperança e nos ajude a pregar aos 4 cantos da terra, através da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, do departamento de web e também da escola bíblica. São meios de levar essa mensagem avante. Quer fazer a sua doação para nos ajudar? Então, você pode fazer através da chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Fácil, né? anjos@novotempo.com. Abinal, qual o valor mínimo? Não tem. Qual o valor máximo? Também não tem. É você quem define. É quanto você sentir aí no seu coração que você vai doar e fazer a diferença na vida de outras pessoas também, tá bom? Contamos com você. anjos@novotempo.com. Abinal, não trabalho com Pix ainda, não tenho esse aplicativo no meu celular, do banco e tal. O que você faz? Entre em contato com a nossa equipe através do telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Aí conversa com a nossa equipe do Anjos da Esperança e já descobre ali boleto, débito bancário, cartão de crédito, outras formas que você pode se tornar Anjo da Esperança também, tá bom? Conto com você. anjos@novotempo.com. E agora chegou aquele momento, Darleide e William, na prática, né? Que a gente tinha prometido um pouco antes do intervalo. Convido vocês para virem para cá também. Hoje não tem aqueles biscoitinhos, mas tem algo gostoso aqui também, além do chazinho, viu? Tem umas castanhas, tem nozes. Os petisquinhos? É, os petisquinhos aqui. E um chazinho saboroso pra gente degustar. Deixa eu ver do que é o chazinho de hoje, hein? William, fique à vontade. Aí, ó. Enquanto Abinal Júnior nos serve, William, nós vamos ver ali alguns passos criativos para lidar com a frustração. Aí nós vamos citando um a um e você vai nos ajudando a compreendê-los melhor. Tudo certo? Certo. Então tá bem.
Vamos lá. Primeiro passo criativo para lidar com a frustração. Fazer um detox de comparação por 7 dias. O que seria isso? Escolha uma semana para pausar conteúdos que ativem esse sentimento. Silencie perfis que mostram vidas perfeitas. Siga perfis que mostram processos, erros, bastidores, o chamado vida real, né? Eu diria que achar esses perfis que mostram a vida real é mais complicado, né? Não é? É mais complicado. Porque até quando mostra os erros, de qualquer forma, quando você liga uma câmera, tem alguma coisa dali que você quer mostrar naquele recorte. Não é o todo, enfim. Mas, e também tem horas que é uma depressão, você fica olhando a vida real toda hora. Já tem os meus problemas, ficar vendo problemas dos outros. Por exemplo, perfil de maternidade real. Dá uma agonia, vontade de nunca ter um filho na vida. Então você dá uma olhadinha, vida perfeita. Não é vida real. Mas você fica ali, porque senão você fica doente também. Porque no final das contas, no processo de idealização, a gente vai sempre comparar. Na teoria da comparação social, você vai sempre se comparar às outras pessoas e você vai atribuir o seu valor baseado no que você se compara com o outro. Na teoria até diz que você vai se comparar de forma ascendente ou descendente. Então, você olha para alguém que você, nem sempre é, mas você intitulou como alguém muito superior a você. E você vai pensar, poxa, eu quero chegar nesse nível. E você vai batalhar, vai lutar, vai investir para poder chegar naquele nível. E quando a gente fala das redes sociais, é isso que a gente vê. A gente faz uma comparação de forma ascendente, não descendente. A gente olha o perfil, as viagens, sabe? A vida de sucesso, o carro, a casa. E você pensa, eu vou chegar lá. E aí, ou você se frustra, ou você simplesmente entra em depressão, ou você começa a investir, começa a gastar, começa a entrar no mundo do comércio só para poder alcançar aquele nível de satisfação e felicidade que você está vendo nas redes sociais. É tão necessário de sabedoria, porque, como eu disse, sobre os perfis que mostram a vida real, as pessoas que fazem questão de contar da vida real. É a vida real dela, não é a minha vida real. Porque tem a bagagem dela, tem a experiência dela, tem o ambiente, as pessoas com quem ela convive e tem outras comigo, minha bagagem, minha história, meu histórico, meu dia a dia. É diferente. Maternidade, há uma que mostra a realidade de como é difícil amamentar. A minha realidade, como mãe amamentando, foi ótima. Então, até mesmo o que a gente chama de vida real, cuidado, cada recorte é um recorte, cada história é uma história, né? Fazer um processo comparativo entre as diversas histórias para levar ao meio termo. Isso. Para que você não possa exagerar por um lado, né, ser altamente otimista no aspecto ignorando a problemática, nem também altamente pessimista. Pronto, minha vida está no final, não vou conseguir nada, nunca terei sucesso, nunca chegarei na minha... Não, aí também é um outro exagero, né? É um outro extremo. Então, balancear isso. Agora, até dentro dessa bagagem que a gente traz de casa, muitas vezes também, a pessoa idealizar algo tudo muito perfeito pode ter a ver com, às vezes, os pais querendo fazer com que os filhos não se frustrem, né? Querer criar dentro daquela bolha. Não, meu filho não pode ter tal frustração, não. E os pais querer sempre fazer tudo para os filhos. Isso faz com que, sem querer, lógico, querendo bem, querendo proteger, faz com que esses filhos, quando crescerem, eles se tornem pessoas com esse mesmo pensamento aqui, querer só o perfeito, e aí viu que não é perfeito, se frustra e o mundo acaba para elas. É até inevitável que isso, em muitos casos, aconteça, porque você criou a bolha e você criou o mundo perfeito para ele. E ele cresceu na perspectiva de um mundo perfeito. E ele vai sempre imaginar um futuro perfeito, uma ideia de uma vida perfeita. E aí, sabe, e até idealizar esse mundo perfeito não se torna um grande problema. O grande problema é quando eu não consigo lidar com a frustração que vem desse mundo perfeito que não aconteceu. E aí, quando eu me frustro, o que eu faço? Eu sou resiliente ao ponto de, legal, tudo bem, eu exagerei nos meus sonhos, eu vou partir para uma outra, vou ver o que eu fiz de errado e vou reajustar os planos. Ou eu me prostro, entro em depressão, eu abandono, eu rejeito tudo, e aí como que eu lido com isso? E criado nesse processo de tudo ser perfeitinho, a tendência é eu simplesmente abrir mão de tudo, porque se não for naquele padrão, naquele formatinho, cognitivamente não faz sentido para mim. Exato. Não se encaixa naquilo que eu vivi. Vamos a mais um item, então, para a gente comentar? Cria um cemitério, entre aspas ali, né? Cemitério de expectativas. Pegue um papel e escreva uma expectativa que te decepcionou. Rasgue, queime ou guarde simbolicamente numa caixa do passado. Dê um nome novo ao que pode nascer disso. Realidade ajustada, nova chance, plano B. Legal, interessante essa, hein? O cemitério das expectativas. Escrever um papelzinho e
jogando, e isso queimando. faz diferença, viu? Faz, né? Porque enquanto a gente só pensa na possibilidade do erro, da falha, ou simplesmente dessa idealização, está muito distante, é apenas cognitivo. Mas quando eu ponho no papel, eu estou trazendo vida àquilo. Isso faz muito mais sentido. Quando eu verbalizo, e a importância de um apoio, de uma ajuda, né, de um profissional, quando eu verbalizo as minhas frustrações, os meus fracassos, quando eu verbalizo as minhas inquietações porque eu não consegui aquilo que eu queria, eu vou conseguindo entender que não é bem assim. Agora faz sentido porque eu estou falando, mas enquanto eu estava pensando, não fazia muito sentido não. Agora as coisas parecem que fazem sentido. Vai machucando cada vez mais por dentro. Então, pôr no papel, rasgar, queimar, fazer uma perguntas cerimônia, também. se questionar, faz sentido. E aí a gente chama isso de reestruturação cognitiva, né? Isso. Faz sentido essa minha frustração completa? Faz sentido eu ficar totalmente revoltado porque aquela viagem não deu certo? Porque o meu casamento não está sendo como eu imaginava? Porque o meu esposo, a minha esposa, não está agindo como eu sonhava que ele agisse? Qual é a minha parte aqui? Quem sou eu nessa história? Como eu interajo com tudo isso que está acontecendo? E nós falávamos em algum momento, ainda a respeito da história da Dani, que tem uma história muito interessante para nos fazer pensar, cada um de nós, em nosso lugar. Mas o William disse algo interessante, eu vou até pedir que você volte a isso, quando ele diz assim, há uma possibilidade de que ela tenha desenvolvido algo de controle. Então, quando as coisas saíam do seu controle, quando a sua expectativa significava não está no meu controle, ela então revidava a vida, vamos dizer assim. Comenta um pouco sobre essa nossa, muitas vezes essa nossa capacidade de querer controlar o mundo e descobrir que não somos capazes. É o resultado da satisfação, da busca pela satisfação, né? Por ser premiado, por ser presenteado, por se sentir bem, o que é natural do ser humano. Mas na busca desse mundo ideal, eu entendo que eu posso controlar para chegar a esse mundo ideal. Então, nessa busca pela felicidade, eu vou controlar cada passo, cada situação, cada escolha vai ser muito bem controlada. E se eu estou falando de um ideal para o meu parceiro, para a minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, eu também vou querer controlá-lo. E aí eu ignoro o fato de que ela é uma outra pessoa e ela tem outros ideais, outras perspectivas, ela tem uma outra visão diferente de mim, ela tem uma visão diferente de mim também. Mas a gente não consegue harmonizar isso. E aí você tem os conflitos familiares ou outros. Então essa busca por controle vai ser constante. E ela vai se frustrando porque ela percebe que nem tudo está sob o controle dela. E a gente faz isso muitas vezes quando a gente coloca os nossos... cria ali a nossa caixinha de sonhos, coloca nas mãos de Deus, Senhor, ó, realiza. A gente simplesmente fala, ó, realiza. E aí não sai da forma que a gente idealizou, que a gente fez, que a gente planejou tudo. A gente se frustra com Deus e aí fica chateado com Deus. Não, Deus não me ama, acho que Deus não existe. E aí vem essas indagações sobre o próprio Deus, porque a gente idealizou alguma coisa e simplesmente deu para ele assinar aquilo. Exato, e a gente, portanto, a gente quer controlar a Deus. Controlar Deus. Quero controlar a ordem, os fatos, a vida e o próprio Deus. E aí a Dani bem disse, né, que em algum momento ela se colocou como Deus. Eu vou ser a deusa da minha vida. Bonitinha, não deu certo, né, amiga? Que bom que você voltou. Vamos a mais um item para a gente pensar? Pequenos reparos em vez de grandes revoluções. Identifique algo que está te frustrando. Em vez de jogar tudo fora, como relacionamento, carreira, projeto, pergunte, o que eu posso ajustar em 10%, por exemplo? Foi aquilo que a gente estava comentando, você até comentou. Reestruturação cognitiva é isso. Então, a viagem que não deu certo, o carro quebrou no meio do caminho, ou eu esqueci de reservar o hotel, aí é complicado, né? É bravo, né? Mas agora, eu vou abandonar tudo, vou sair chutando todo mundo, vou sair gritando com todo mundo? Ou existe alguma coisa que eu posso tentar entender dessa experiência? E aí você vai se perguntar e se questionar. Poxa, não deu certo a viagem, mas por que quebrou o carro no meio do caminho? Ok, mas ainda bem que não aconteceu nada pior. Sabe, se questionar diante do que aconteceu e não, William, eu vou extrair, então, coisas boas do que aconteceu. Mas foi um acidente, bateu no meu carro. Não, você não precisa extrair coisas boas, mas tente ver não somente pelo lado negativo da coisa. E vá se questionando, e a sua postura depois disso é o que vai definir muito. Como que você vai reagir diante disso é o que vai definir muito. O carro quebrou, não deu certo, a viagem, o esposo, o marido, a família, os filhos. Põe no papel aquilo que tem te frustrado, aquilo que tem te angustiado. E a pergunta é, o que eu posso fazer para ajustar esse quadro e esse contexto? Isso faz muita diferença e ajuda demais. E a gente até propõe isso muitas vezes na clínica, nas sessões.
E até pensando nesse planejamento, estava lembrando aqui, né? Pouco antes das férias, de viajar para as férias, aí o Samuel tinha escolinha de futebol e aí ele queria, porque queria ir, não sei o quê. Aí ele falou, ó, a gente está perto de viajar, vai que você vai jogar, se machuca, quebra um braço, alguma coisa, e aí como é que vai ser as férias, né? Às vezes a gente pensa nesses dois lados, né? Às vezes positivo demais, não, vai dar tudo certo e tal, e às vezes a gente pensa também por esse lado, né? Ó, na precaução, não sei se seria isso, ou, não sei, prevenir algumas situações. Se né? você fala de um ansioso, então... Vixe, pronto. Já é. Ele fica em casa até sair pra viagem. Verdade. Ai, mais um. Montar o Clê? Monte um plano C. Se o A e o B não deu certo, bora pro C, né? Com orgulho, escolha uma frustração grande, escreva um plano C tão criativo que te dê vontade de tentar novamente. Eu vi ali o plano C e eu falei assim, vamos montar o Clê? Clê? O Clê, o plano C. Isso é trazer alternativas para situações que você não esperava. Porque a frustração é inevitável quando você vive com uma realidade que você não esperava. Quer você tenha idealizado demais e sonhado de forma fantasiosa e utópica, ou simplesmente tenha projetado a profissão, a casa e a família que não saiu como você planejava. Ok, o que eu faço a partir de agora? Então, aqui é praticamente um exercício, né? Porque não tem como voltar. Então, você pega ali uma grande frustração, algo que realmente decepcionou. O que eu poderia fazer que eu não fiz para lidar com essa grande frustração? Que outra ação eu poderia ter tomado? É familiar? É carreira? Não sei. Que outra ação você poderia ter feito para não ficar prostrado, revoltado, indignado, mas ajustar a situação? Um exercício que sendo aprimorado, você vai pôr em prática. Então, ao invés de ficar só fechado naquela expectativa a viagem, da família, do carro, ou seja lá o que for, você vai ter outros planos. Poxa, mas se eu quero comprar um carro daqui a 1 ano, não der certo? Ok, eu vou adiar um pouco mais para comprar um carro daqui a 2 anos. Porque imprevistos vão acontecer. Isso é flexibilidade. É estar aberto à flexibilidade. Porque quando eu não estou aberto à flexibilidade, eu vou viver sonhando com o tópico, eu vou viver me culpando quando eu não realizo isso. Verdade. Perfeito. Tem que ser inteligente, né, minha gente? Quando foi que você aprendeu? De onde veio a ideia de que as coisas seriam sempre certinhas como programado? Não vai acontecer, meu amor. Vem pra cá, para mais um item. Celebre o que você evitou. Liste 3 frustrações e tente imaginar o que poderia ter dado errado se aquilo tivesse acontecido. Enxergar o livramento pode ser libertador. Às vezes não foi um livramento, foi uma perda mesmo. Perdeu, José, perdeu. E aí a gente precisa se reconectar. Até no lance de viagem, muitas vezes, né? Que quebrou o carro, não sei o quê. Pode ter sido um livramento. Ou pode ser porque você não fez a revisão. Entendeu? Né? Claro, e Deus trouxe um livramento, pode ter trazido livramento através disso também, né? Algumas coisas a gente tem que entender que as frustrações vão acontecer. Exato. A gente viver ignorando que a frustração não existe é o pior dos cenários. Então, eu costumo pensar o seguinte, imagine ali a mulher que idealizou um esposo perfeito, um casamento perfeito, e quando ela se viu dentro do casamento, ele é agressivo, ele é estúpido, ele agride que talvez não fisicamente, mas emocionalmente, mas daí ela começa a arrumar desculpas para a situação, uma negação para fugir da realidade. Qual é a negação? Ele estava chateado, é o trabalho, é a pressão da família. Coisa que ela negou antes de casar muitas vezes, quando não quis enxergar o que estava sinalizado diante dela. Ou seja, nós não estamos... E aqui é uma coisa interessante, às vezes a gente fala sobre relacionamento abusivo, nós falamos sobre relacionamentos tóxicos, que está bem super em alta falar sobre isso, e muitas vezes a gente se exime de identificar o que em nós permite que abusadores se aproximem de nós. O que a gente precisa reconhecer em nós que facilita para o abusador, para o que é tóxico, encontrar lugar na dinâmica da nossa vida. Então, quando a gente fala do outro, lembre-se sempre, a gente também muitas vezes está falando de si mesmo, né? Bem isso? Bom, eu não estou nada frustrado com tudo que você disse, muito pelo contrário, estou super feliz com a participação do meu conterrâneo por aqui, muito bem colocado, mas tragam mais esse cearense outras vezes. Mas por agora fica a dica, roda a vinheta. Hoje eu quero dar uma dica que é lá de casa para você. É o meu primeiro livro, Amor e Cura. Já estou na
4ª edição, acho, e tem mais livro novo chegando pela frente. Daqui a alguns dias eu conto para você. Mas por agora, O Amor e Cura é aquele livro que eu escrevi do fundo da minha alma. Algumas das suas páginas, acho que eu nunca disse isso por aqui, eu as escrevi ajoelhada, porque eu estava falando de dores minhas, de dificuldades minhas, quando eu nunca me reconheci perfeita, nem que a vida seria perfeita. Mas eu fui ensinada desde muito pequena a acreditar num Deus que é perfeito, ainda que aos meus olhos pudesse parecer em algum momento que ele está escrevendo certo por linhas tortas. Mas isso não é verdade. Ele escreve certo, no tempo certo, do jeito certo. Eu é que preciso aprender a ler. E a forma que Deus me ensinou e está sempre a dispor para que nós aprendamos também é pela via do amor. O amor é que vai curar as nossas dores, as nossas feridas, as nossas mais profundas necessidades. Quando elas batem naquele cantinho doído que ninguém consegue chegar lá, muitas vezes nem mesmo a terapia. Mas vem o amor de Deus e nos alcança, como alcançou a Dani e a faz voltar de uma maneira diferente de tudo que ela experimentou antes. Então eu indico para você, no Fica a Dica de hoje, o livro Amor e Cura, escrito do meu coração, passando por as minhas experiências e aprendizados com Deus até chegar a você. Amor e Cura. Para saber mais informações, eu indico que você fale comigo no meu Instagram, @DarleideAlves. Fica a dica para você. Esse livro tem transformado a vida de muitas mulheres, acredito. E é muito comum que me digam: Darleide, já estou lendo pela 2ª e 3ª vez, porque o Amor e Cura é para chegar na sua vida e mostrar um Deus que transforma. Fica a dica para você, não é, Binal? Verdade, hein? A Eliane, minha esposa, já leu acho que 3 vezes. Tá vendo? Livro, é mais um 3 caso. vezes esse livro e ela falou que é apaixonante. Ela vem me contando as histórias. Posso te dar uma dica? Me dê. Lê também. Lê também. É que ele, não, de fato, ele é escrito para as meninas. Eu falo assim, ao longo das páginas, eu vou dizendo amada, querida, amada. Então ele é de fato para mulheres. Mas como você é meu amigo, lê também. Com certeza. Então tá bom. Prometido, viu? E você aí de casa, peço o seu também, tá bom? E a gente vai para aquele intervalo rapidinho. Depois do intervalo é o momento da sua interação com a gente por aqui, tá? Já já tem o nosso momento de correr pro WhatsApp e trazer as participações. Aqui de volta, o seu Entre Família. Muito boa tarde, mas olha, você que chegou por agora, nós já estamos por aqui desde as 2h30 da tarde. Fica a dica para você amanhã nos acompanhar, aliás, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde. Agora é o momento de a gente ouvir quem compartilhou com a gente as suas dúvidas, suas questões, os seus relatos de vida, não é, Binal? É isso mesmo, hein, Darleide? Vamos lá, a primeira interação que chega para a gente aqui é do Carlos da Silva. Ele diz assim, ó: olá, gostaria de saber por que pensamos que as coisas serão diferentes com a gente, mesmo quando outros nos alertam que o que estamos realizando pode não dar certo. Aquele pensamento positivo demais, né? Não deu certo porque foi com você, mas comigo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Por que a gente tem essa mania? Lembra do viés do otimismo? Todo mundo tem um viés do otimismo, como eu falei. E esse é um daqueles clássicos eventos onde você lida com as informações que contradizem tua perspectiva otimista, mas você tende a ignorar, porque a crença é de que com você vai dar certo. E não importa o que o outro passou, mas com você vai dar certo. Então você vai ignorando as evidências de que não vai dar certo, de que é um problema aquela escolha, de que é um problema aquele caminho. Mas você tem crenças internas de que estão dizendo, não, com você dá certo, porque você é outro mundo, outra realidade. Concordo, é outro mundo, outra realidade. Mas se existem evidências que contradigam tua perspectiva, então é bom repensar. Não desistir de vez, mas repensar, continuar avaliando a possibilidade dessa escolha. Porque senão aí vem a frustração, né? Exato, porque há indicativos que muitas vezes não podem ser desprezados, como no caso de relacionamentos. Se você vê que no namoro é alguém que se mostra violento, se mostra agressivo, você vai desculpando as outras pessoas à sua volta que te amam, estão vendo, olha, você prestou atenção nisso, olha esse comportamento, olha essa maneira, não, comigo vai dar certo, olha, veja bem. Então você se nega a ver, enxergar, ou até mesmo, não somente a realidade, mas escutar o que as pessoas à sua volta estão indicando para você pelo menos pensar. Verdade. Eu não lembro se foi o pastor Aleixo que trouxe essa história uma vez pra gente aqui, de um menino que pensava sempre positivo, em tudo, era positivo. Os irmãos dele até chateados, né? Mas esse moleque tudo só vê o lado positivo das coisas. Quero ver, vamos aprontar com ele. Pegaram uma caixa de sapato assim, colocaram um esterco de cavalo ali dentro, entregaram para ele
E aí quero ver a reação dele agora. Daqui a pouco o moleque sai pulando, gritando, feliz e tal. Eles não entenderam nada. O que foi? Por que você está feliz? É porque eu vou ganhar um cavalo. Foi o pastor então, Aleixo. tudo, né? Tudo trazendo aquele otimismo, né? Até demais, às vezes. Muito bonitinho. Espero que ele não tenha se frustrado. É verdade. Mas, né, tipo, polianas da vida existem. Mas tudo bem, vamos embora. Mais uma interação aqui que chegou pra gente, agora anônima. Eu idealizei a maternidade como perfeita, achava que o exemplo e as orientações já seriam suficientes para uma boa educação. Mas na prática observei o quanto inúmeros fatores estão envolvidos nesse processo. É difícil, mas ao mesmo tempo recompensador. Perceber que isso me ajuda a olhar para aquele que me ajuda a alcançar a perfeição dentro da realidade humana. Muito bem dito. Uau, parabéns. Não sei nem porque que veio anônimo. Eu queria saber seu nome de tão bem feito, que foi bem construído o seu pensamento. É isso, né? E essa frustração na maternidade é muito comum. Sim. E não é difícil encontrar, né, as mulheres deprimidas ou até mesmo ansiosas por causa dessa expectativa não cumprida, essa frustração na maternidade. Mas é bacana porque ela diz, né, que ela mantém-se... Sim, mantém-se. Ela mantém-se apegada a Deus. Percebe que é aquele que permite a ela viver em um mundo ainda imperfeito, dentro de uma perspectiva limitada de perfeição, mas consegue viver. Então, esse reconhecimento da frustração e de que no final das contas, quem é o autor daquele que pode nos permitir viver essa ideia. Ele encontrou ali aprendizado, né? Olha, não era como eu pensei, mas é diferente. Como é que me porto agora? Onde eu vou encontrar conhecimento, sabedoria? Acho que você percebeu que o William deu uma paradinha assim, não é que lhe faltou o que dizer. É que a porta do estúdio estava aberta e algum grupo chegou ali fora e ele pensou, eu continuo ou paro? Foi só isso, tá? Tá tudo bem. Verdade. Vamos a mais uma interação. Vamos lá, Natália Vieira diz o seguinte: boa tarde, namorei vários anos antes de me casar. Deixa eu continuar, não parar no vários, né? Eu dei uma pausa ali meio dramática, né? Foi. Porque eu fui continuando a ler, eu falei, ué, o que ela tá querendo dizer? Depois eu entendi. Namorei vários anos antes de me casar e achei que já conhecia tudo sobre meu esposo e que o casamento seria tranquilo. Mas olha, só vivendo entre quatro paredes para saber o que é o casamento. Não é fácil, muitos desafios e alguns sonhos frustrados. Mas com a ajuda de Deus, vamos vencendo os obstáculos e ressignificando os planos. Interessante, ressignificar os planos. E isso que ela toca, é interessante a gente notar para a nossa vida, né? Quanto que a gente tem se cobrado? Será que temos idealizado mais e sonhado menos? Porque é uma diferença muito grande, né, nesses dois aspectos. Será que temos nos frustrado muito? E como temos lidado, como já falamos há pouco tempo, com essas frustrações? Ela reconhece, o casamento é complicado. Existem os sinais na época do namoro, mas o namoro não é a realidade do casamento. E por mais que você perceba os sinais, ele também vai te dar outros, ou ela vai te dar outros sinais que quando casa já não existem mais os sinais. Aquela expectativa foi embora, a evidência ficou só na evidência, porque não há prova real de que seria como ele ou ela apresentava. E agora como que eu lido com isso? Eu abandono, eu largo, eu vou partir para uma outra, o que na nossa realidade atual é muito mais fácil. Não era o que eu pensava, não era como que ele estava me dizendo, eu abandono esse conceito, essa família e parto para uma outra. Ou aprendo a lidar com as frustrações, Exato. descubro como lidar com elas. Isso é o grande segredo, a resiliência, né? É. Verdade. E nós nunca saberemos quem é de fato o outro, até mesmo morando junto. Porque, assim, eu tenho 33 anos de casados, vocês têm bastante tempo de casados também. Mas, assim, o ser humano, ele não é tão previsível quanto a gente imagina. Com o passar dos anos, nós vamos nos transformando, nós vamos nos mostrando em situações diferentes. Então, quando ele diz assim, eu pensava que o conhecia. Primeiro, quando casa, você vai sentir o bafo mais de perto, você vai conviver em situações que antes você não vivia, porque vocês iam para casa de cada um. Então, há que se pensar que quanto mais próximo, quanto mais íntimo, mais você vai entender uma realidade do outro que não era conhecida antes. E mesmo com o passar dos anos, por mais que você conheça, há algo que possa te surpreender, porque somos seres vivos, e o que é vivo se movimenta nesse sentido, né? Vamos a mais alguém que compartilha com a gente o que ela pensa, o que ela sente, o que ela viveu. Mais uma interação anônima. Me frustra ver que meus filhos não seguem meus valores como imaginei.
Sinto que falhei como mãe. O que eu idealizei era bem diferente. E com os filhos, é isso, né? São criaturinhas que às vezes vêm com um gênio bem diferente do que a gente imaginava. Às vezes vêm com qualidades nossas, mas também defeitos aflorados de um do outro e que tomam rumos. A gente orienta, né? É aquilo. A gente vai guiar, a gente vai instruir da melhor maneira até uma certa idade ali. Depois dali ele vai tomando as suas decisões, atitudes e a gente se torna conselheiros a partir de um determinado momento, né? A gente aconselha, mas o que foi feito até uma determinada faixa etária ali foi feito. Dali para frente é aconselhar tal, e daí para frente pode dar errado muita coisa também, como pode dar certo. Pode. E aí a gente volta nesse aspecto. A frustração ela pode acontecer. Mas em que nível ela é? Como que eu lido com ela? Então, realmente, você não tem como controlar teus filhos até a vida adulta. Você vai até certo aspecto, ensinando, instruindo, como você falou. Mas chega um ponto que ele vai tomar a decisão dele. Então, eu passei para ele todos os valores como cidadão, como cristão. E eu esperava que ele vivesse esses valores. Isso é o sonho de todo pai, de toda mãe. Só que ele vai fazer as escolhas dele. Porque as questões internas e externas vão definir o mundo dele. Que ele será, quais escolhas, qual o futuro e qual a profissão, se vai continuar a mesma religião ou não. É muito comum se culpar. E é o resultado de quando eu idealizo o filho perfeito. E aí esse filho perfeito não chega. E aí eu me culpo. É aquilo que a gente comentou, eu esqueço que o outro também tem sonhos, ideias, propósitos e objetivos individuais. Que ele também foi moldado por uma outra experiência que eu fui moldado quando eu era criança. E aí eu vou me frustrando, eu vou me prostrando, eu vou me culpando por isso. E não era para ser assim, né? Não precisamos chegar a esse ponto, na verdade. Ou seja, questionar, sim, é válido, de como foi essa minha maternidade, como foi essa minha entrega, porque eu também preciso reconhecer que, de alguma forma, possivelmente eu não entreguei tudo, porque eu sou limitado, eu sou uma mãe limitada, o pai é um pai limitado, nós somos pessoas limitadas. Será que eu transmiti os meus valores de acordo? Será que foi possível? Então, isso é um questionamento. E o outro é tudo isso que o William acaba de dizer. O outro também tem sua visão de mundo, tem seu modo de perceber, tem a sua sensibilidade, tem suas dificuldades. E todos nós temos as nossas incongruências, nossos desencontros. Mas ensina ao filho o caminho que deva andar. Um dia ele volta, pela graça de Deus, Deus vai buscá-lo, creio assim. E porque o conhecimento vai vindo ao longo do tempo, né? Sim. Muita coisa a gente sabe agora, se a gente pudesse voltar no passado, a gente faria diferente com os nossos filhos. Mas naquele momento a gente deu o nosso melhor, né? E se não deu, sabe onde errou também. Muito bem colocado. Isso. Se errou, Deus está aí para perdoar os pais e os filhos, né, William? Muito obrigada por sua vinda, viu? Amém, por nada. Você vem de novo? É só chamar, né? Só chamar. Obrigada. Que Deus abençoe a você. Amém. E a gente quer indicar para você de novo a revista Marcadas pela FEB, não? Verdade, dessa vez é comigo, né, Leide? Tá bom. Sabe para dizer o quê? Que não é só para as meninas da revista Marcadas pela FEB. É igual meu livro? É igual o seu livro. Então tá bom. É para os meninos também. Por quê? Porque são relatos bíblicos e esses relatos bíblicos, ele é para todos nós, independente se é uma história de mulher, mas que você, homem, pode trazer grandes lições para a sua vida. Muitas histórias de homens, né, heróis da fé que a gente vê, que mulheres também tiram grandes histórias ali para a sua vida e lições marcadas pela fé, como a Daleide comentou um pouquinho antes aqui. Olha só, as temáticas que ela vem trazendo, falando sobre, vem falando aqui, por exemplo, sobre a beleza. Legal, viu? Homens também têm a sua beleza, né, Darleide? Fala sobre oração, fala sobre ser fiel, fala sobre ser uma pessoa notável, fala sobre as virtudes que nós devemos ter também e dentre várias outras características aí que um bom cristão, um bom seguidor de Cristo deve ter, tá bom? Entre em contato com a gente, peça agora a sua revista, o telefone já aparece aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. E o melhor de tudo, você não paga para receber esse material em casa. Os Anjos da Esperança já pagaram, então o que você tem que fazer? Entrar em contato com a gente, pedir, deixar ali os seus dados, seu endereço certinho e vai chegar na sua casa, tá bom? Peça agora 0, operadora 12 21 27 31 21. Ai, em algum momento, Abinal, quando você lembrou de
um outro momento em que o Aleixo compartilhou a história do menino da caixa do esterco, e ele sonhou, vou ganhar um cavalo, eu pensei, será que ele também vai fazer a abordagem pensando José? Porque José também sonhou e parecia que o sonho seria em que ele seria servido e que tudo fluiria, até mesmo que o seu pai se dobraria à sua presença. Mas quando se deu conta, lá adiante, não era nada daquilo. Não houve uma interpretação de um sonho que nem era dele, era um sonho dado por Deus para revelar o futuro. Mas ele teve que se reorganizar e de um menino mimado, como dizem, passou a ser um homem que aprendeu em Deus que em toda e qualquer circunstância, aconteça o que acontecesse, ele estaria sob um Deus que o levaria ao propósito final. Também me faz lembrar sobre um texto que está lá em Eclesiastes 3. E eu quero compartilhar com você, para além das minhas palavras, como elas estão aqui em Eclesiastes 3. Já começa dizendo que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Poderia ter escolhido o sábio começar a dizer de outra maneira, mas logo me fazendo a ir do nascimento à morte. Isso me frustra quando eu penso a minha vida sendo plena, nem penso adoecer, nem penso perder, não penso nem ao menos morrer. Não quero falar sobre isso, mas o sábio nos faz ir daqui para acolá, pensando no começo da vida e na finitude dela. Isso já seria suficiente para a gente considerar, é assim a vida, tudo tem seus limites. Ele ainda vai além dizendo que há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de espalhar pedras e há tempo de construir, há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, disse o sábio, porque haverá um momento em que você vai sentir ódio, indignação do que é injusto, do que é mal, ou até mesmo porque somos humanos e vem sentimentos assim que mesmo às vezes nem se justifica. Mas sei que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se em fazer o bem enquanto vive. As palavras do sábio me deixam com o pé na realidade, com o pé na certeza de que também, diante das muitas adversidades, eu olho adiante, olho para o alto e olho até perto de mim. Há um Deus que me ajuda nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, porque a vida é assim e nós temos um Salvador. Amém por isso? Obrigada por sua companhia no programa de hoje. Eu espero que não tenha se frustrado, não é, Binal? De jeito nenhum, hein? Se não se frustrou, volta com a gente amanhã, tá? Volta com a gente aí de segunda a sexta-feira. Tamo junto por aqui das 2h30 às 4h. E coladinho com a gente vem o programa Vida e Saúde. Não perca! Abraço, gente. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, queridos. Deus abençoe. Muito Valeu. obrigada pela companhia.